Fala, aluno PH10 Química. Eu sou o Cláudio Barbosa, seu professor de Química. E hoje nós vamos resolver o exercício que foi proposto para você. É um exercício de cálculo estequiométrico que apareceu no vestibular do Enem. Um exercício muito interessante que cobra os 3 casos de cálculo estequiométrico em um único exercício. Quais são os 3 casos? Reações sucessivas, pureza e rendimento. Então vem comigo na resolução desse exercício. O exercício fala o seguinte: para proteger estruturas de aço, só para efeito de curiosidade, o aço é uma liga metálica, é uma mistura que contém ferro e carbono. Então, liga metálica formada de ferro e carbono, nós damos nome a essa liga de aço. Ele fala que esse aço, industrialmente, foi protegido por uma técnica chamada de galvanização. Lembrando que a galvanização é um processo eletrolítico, que também cai bastante no Enem e que no futuro a gente vai trabalhar também com esse assunto. Muito bem. Um metal bastante utilizado nesse processo é o zinco, que pode ser obtido a partir de um minério denominado esfarelita, ZNS, de pureza 75%. Considere que a conversão do minério em zinco metálico tem rendimento de 80%. Nessa sequência de equações químicas, ele forneceu para você 2 equações químicas de obtenção do metal zinco este que é usado na proteção do aço, método esse chamado de galvanização. Muito bem. Que valor mais próximo da massa de zinco metálico em quilogramas será produzido a partir de 100 quilogramas do minério, que é o sulfeto de zinco, ZNS. Ok, pessoal? Então, essa questãozinha se trata de um cálculo estequiométrico de reações sucessivas. Como que eu sei disso? A produção do zinco aconteceu através de 2 equações. Então, nesses casos, se faz necessário, antes de mais nada, obter a equação global desse processo. Então, vamos obter a equação global. Vou copiar as 2 equações que foram dadas e, para obter a global, nós temos que cancelar a substância intermediária. Professor, o que é substância intermediária? É a substância produzida em uma equação e consumida na outra. Veja você que o óxido de zinco, o ZNO, foi produzido na primeira etapa e consumido na segunda. Essa substância produzido em uma etapa e consumido na outra, nós chamamos de substância intermediária. E para obter a equação global, nós deveremos cancelar essa substância intermediária. Só que para isso acontecer, necessariamente, ela tem que ter a mesma proporção molar. Veja você que na primeira etapa nós produzimos 2 mols do óxido de zinco e na segunda etapa só foi consumido 1 mol. Então, para obter a global, a substância produzida em uma etapa e consumido na outra tem que ter a mesma proporção molar. Para isso, nós vamos multiplicar a segunda equação por 2. Multiplicando todo mundo por 2, nós vamos ter essa ordem de coeficiente estequiométrico. Agora sim, na primeira etapa, produzimos 2 mols do óxido de zinco. Na segunda etapa,
consumiu 2 mols. Cortamos a substância intermediária, somamos as duas para obter a equação global. E o cálculo estequiométrico vai ser feito em função desta equação global. Então não esqueça, exercícios de cálculo estequiométrico, onde ele fornece para você mais de uma equação, nós temos que obter a equação global, cancelando a substância intermediária. Como? Cancelando ela, logo a mesma tem que ter a mesma proporção molar. Feito isso, faremos o cálculo estequiométrico com 4 linhas. Vai por mim, usa as 4 linhas, que a probabilidade de você errar questões de cálculo estequiométrico, que tanto cai no Enem, vai diminuir bastante. Quais são as 4 linhas, professor? Então nós vamos usar, na primeira linha, nós vamos copiar a equação global. Na segunda linha, faremos uma proporção, e essa proporção, em todos os exercícios, será uma proporção em mols. Na terceira linha, faremos uma conversão, para adaptar a proporção em mols da segunda linha, com o que foi dado e pedido no exercício. Beleza? E na última linha, colocaremos os dados e os pedidos. Então vamos lá, linha a linha. Primeira linha, eu escrevo a equação global que nós acabamos de encontrar. Antes de fazer a proporção, nós vamos ler o exercício para marcar na equação o que foi dado e o que foi pedido nesse exercício. Muito cuidado com o cálculo estequiométrico, porque geralmente as questões vêm com um texto informativo. O que você deve fazer? Ler o exercício e filtrar 2 coisas. Quais são essas 2 coisas, professor? O que foi dado e o que foi pedido pelo exercício. Então, se você fizer uma leitura, se você fizer um filtro na questão, você vai perceber que ele deu 100 quilogramas do minério. E ele falou no texto que o minério é o ZNS, chamado sulfeto de zinco. Quilograma é unidade de massa. Então eu vou marcar o minério, que é o sulfeto de zinco, e vou escrever aqui em cima o que ele deu, que foi a massa, porque quilograma é unidade de massa. Muito bem. O que ele quer? Ele quer o valor mais próximo da massa de zinco. Portanto, eu venho na equação da primeira linha, marco o zinco e escrevo o que ele quer, que é a massa. Turma, vai por mim. Leia o exercício, marca o que ele deu, escreve o que ele deu, massa. Marca o que ele quer, escreve o que ele quer, massa. Aí o cálculo estequiométrico vai ser feito em função dessas 2 substâncias que nós marcamos. Portanto, na segunda linha agora, faremos uma proporção em mols. Coeficiente 2 vale 2 mols. Coeficiente 2 vale 2 mols. Portanto, essa reação, ela tem uma estequiometria molar de 2 para 2. Para cada 2 mols do minério que for consumido, produziremos 2 mols do zinco metálico. Só que o que ele deu no exercício foi a massa, e nós temos a proporção em mols. É para isso que existe a conversão. Eu vou pegar esses 2 mols e vou converter para massa. 2 mols para massa, você vai lembrar que 1 mol está para a massa molecular em gramas. Como achar a massa molecular? Somando as massas atômicas. Onde encontrar massas atômicas?
na tabela periódica. Então eu fui lá na tabela periódica e achei que a massa atômica do zinco é 65, a do enxofre é 32. Somando todo mundo, eu achei uma massa molar de 97 gramas por mol. Significa que para cada 1 mol do minério, eu tenho 97 gramas. Como são 2 mols, eu multiplico por 2. 2 vezes 97 gramas. Pegaremos os 2 mols do zinco e faremos a mesma coisa. Converteremos ele para massa, sabendo que 1 mol está para a massa molecular em gramas e a do zinco é 65 gramas por mol. Cada 1 mol tem 65 gramas. Portanto, 2 mols, 2 vezes 65 gramas. Fizemos as conversões. Muito bem. Dados e pedidos do exercício. O que ele deu? 100 quilogramas do minério, sulfeto de zinco. O que ele quer? A massa de zinco. Eu coloco X. Agora, preste atenção que no exercício ele falou que o minério tem uma pureza de 75%. Professor, o que significa isso? Significa que da massa que foi dada, apenas 75% vai reagir. A massa que foi dada, ela tem 25% de impureza. E essas impurezas, nós sabemos que não participam da reação. Então eu não posso colocar os 100 quilogramas aqui, porque desse valor de 100 quilogramas, só reage 75%, que é a parte pura. Então eu tenho que fazer uma regrinha de 3 antes de colocar o valor aqui. Então vem comigo. Os 100 quilogramas que ele deu corresponde a 100% do minério. Só vai reagir 75%, que é a parte pura, que vai dar Y. Portanto, dos 100 que ele forneceu do minério, só reage 75 quilogramas, que é a parte pura. As impurezas não participam da reação, logo elas não entram no cálculo estequiométrico, ok? Feito isso, então, dos 100 só reage 75, multiplicamos em cruz, cruzes, e depois chegaremos no valor de 50,25 quilogramas. Seria 50,25 se esse cálculo estequiométrico tivesse um rendimento de 100%. Só que ele falou que o rendimento é só de 80%. Portanto, 50,25 seria por um rendimento de 100%. Como ele citou na questão que o rendimento é de 80%, eu vou ter um valor Z. Multiplicou cruzado, chegamos num valor de 40,2 quilogramas. Chegamos com alegria e satisfação na letra C. Haja visto que ele quer um valor aproximado. Viu que bacana? Num exercício só, nós revisamos 3 casos. Reações sucessivas, onde a gente tem que obter a global antes de efetuar os cálculos. Pureza, lembrando que na pureza você tem que calcular a massa pura, que é a que vai efetivamente reagir. E rendimento. Espero que você tenha acertado a questão. Beleza? Abraço, aluno PH10 Química!